eu quero falar dos desafios de falar sobre o profeta Jeremias. Primeiro, o desafio de falar sobre o maior livro da Bíblia, não em quantidade de capítulos. A gente viu que Isaías é maior, o livro de Salmos também é maior, mas em quantidade de palavras. E aí já vai a primeira curiosidade desse livro de Jeremias. A quantidade de palavras. É o livro que tem maior quantidade de palavras na Bíblia. E uma outra coisa que é um desafio muito grande é a gente tentar interagir sem interagir. Mas eu, mesmo assim, agradeço a Deus por estar aqui. Peço a você que ore pela minha vida, porque quem me conhece sabe como isso é complexo para mim. Mas o Senhor é poderoso e eu peço para que vocês orem a esse Deus, para que Ele fale ao seu coração por meio da palavra que nós vamos estudar a partir de agora. Então vamos lá. Como João falou, vamos à nossa tríade hermenêutica do livro de Jeremias. A tríade hermenêutica desse livro nos traz os contextos históricos, e aí nós temos o autor do livro, veremos a biografia desse autor e a cronologia dos reis à sua época. Veremos também no contexto literário o estilo literário, a estrutura do texto, e nós veremos também a mensagem teológica que trata da aplicação da mensagem de Jeremias, de Jesus Cristo no texto de Jeremias e Jeremias no século 21. Queria ler com vocês esse versículo 4 de Jeremias, que para mim vai ser o texto áureo, quem vai alicerçar o que nós vamos tratar nesse momento. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo. Esse texto ele mostra primeiro para a gente uma certeza e uma convicção do profeta que estava falando. O profeta tem certeza e tem convicção de algumas coisas. Primeiro, a palavra vinda até ele não era a palavra de qualquer pessoa, mas sim a palavra do Senhor. A outra certeza, a outra convicção que o profeta tem é que a palavra do Senhor foi quem disse todas as coisas proferidas posteriormente por ele, e por isso todos os acontecimentos se sucederiam. E a terceira convicção que o profeta tem é que a palavra era a palavra do Senhor. Essa palavra era verdadeiramente a palavra do Senhor. Isso nos leva a algumas reflexões. A primeira reflexão é que quando a palavra é de Deus, quando a palavra vem do Senhor, a gente precisa primeiro parar para ouvir. E depois, se existe algum imperativo nessa palavra, nós precisamos cumpri-lo, precisamos fazer. Uma outra coisa que nos mostra é que a palavra do Senhor, quando ela vem do Senhor, tudo se realiza ao seu tempo. Tudo se realiza ao seu tempo. E a terceira reflexão é que só conhece a palavra do Senhor aquele que verdadeiramente conhece o Senhor. O livro de Jeremias, ou melhor, o nome Jeremias, ele significa exaltado por Deus, ou aquele que o Senhor elevou, ou o Senhor é enaltecido. E quando a gente vai para o contexto histórico-político, a gente primeiro percebe o seguinte, ao estudar esse livro, que não é um livro fácil. Por que esse livro não é fácil de ser estudado? Porque não é um livro que cronologicamente ele narra os acontecimentos dos fatos. Muito pelo contrário, eles meio que pedaços soltos são colocados e assim é realizado todo o texto e contexto analisado. Mas quando a gente observa a autoria do livro, gostaria de pedir para que abram a tela, a gente pode ler o seguinte, né? Quem é o autor do livro? A palavra do Senhor veio a ele
conforme está em Jeremias 1:2. A palavra do Senhor veio a ele. Bom, esse pronome, ele, nos revela algumas questões interessantes. A primeira questão interessante desse pronome é o seguinte: a palavra do Senhor veio a ele. A ele quem? A Jeremias. A palavra do Senhor veio, ou seja, o Senhor vai até o homem. Porque a gente entende que o homem pecador, a Bíblia nos revela isso, o homem pecador, ele nunca, por vontade própria, vai até Deus. Por isso a palavra do Senhor vai até ele. Uma outra coisa, se veio a ele a palavra do Senhor, e esse ele, como já dissemos, é Jeremias, quem estava escrevendo? Aí entra a pessoa do escriba Baruque, não é? Quem estava escrevendo isso. No entanto, quando a gente para e observa, fosse Baruque escrevendo ou Jeremias citando, o que a gente tem a certeza e a convicção é que o livro de Jeremias foi escrito, foi citado por Jeremias de forma profética, como a gente pode ver referência em Jeremias 2:1, 7:1, 11:1, 14:1, 18:1, 28:1 e assim por diante, como vocês poderão ver no material enviado. Sim, mas quem era Jeremias? Por favor, observem o que o texto diz a respeito de quem era Jeremias. A biografia desse cidadão. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele, Jeremias, no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Gente, esse trecho bíblico, ele dá toda a ficha de Jeremias. Com esse trecho bíblico, a gente pode pegar o nome de Jeremias e ir até a Casa Bahia e comprar uma geladeira. Olha só. Qual era o nome do profeta? Jeremias. Profissão do pai do profeta e nome. O pai dele era Ilquias e ele era sacerdote. Ele era de onde? Onde Jeremias nasceu? Em Anatote, território de Benjamim. Era uma vila separada para profetas. Assim como nós hoje temos a vila militar, por exemplo, né? Nós tínhamos naquela época Anatote, que era uma vila separada para profetas. E aí cabe um adendo, em citação ao nosso querido Clovinho, vale a gente ressaltar que Jeremias não veio de onde Clovinho naturalmente achou que viesse, né? Ele vem de Anatote. O início da atividade profética de Jeremias se dá ao 13º ano do rei Josias, de reinado desse rei, se desenvolve durante todo o reinado de Joaquim, e o fim da atividade é o 5º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, por motivos óbvios que foi o povo de Israel, o povo de Judá sendo cativo e sendo levado para o exílio. Quando da separação e escolha do profeta Jeremias, nós não temos dúvida que o chamado profético de Jeremias tenha sido da parte de Deus. Diferente até mesmo, né, dos profetas que nós vimos na atualidade, dos profetas, dos sacerdotes, dos pastores, dos apóstolos que se auto-intitulam. Olha o que diz a palavra quanto à separação, quanto ao chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi.
antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Por favor, pode deixar a tela. Nós observamos aqui 3 verbos: escolhido, separado e designado. A gente observa que Jeremias foi escolhido antes da formação no ventre da sua mãe. Isso nos leva até mesmo a crer e a dizer que Jeremias era calvinista. Ele foi separado e designado antes de nascer. Agora, eu não sei se você já percebeu que esses verbos foram cuidadosamente usados para que dê um entendimento maior daquilo que se deseja. Quando a gente olha alguns verbos, volta para mim, por favor. Quando a gente observa alguns verbos na Bíblia, ou algumas adversativas, eu costumo dizer que a gente deve dar atenção especial. Sempre que a Bíblia traz um portanto, todavia, a gente tem que dar uma atenção especial. Uma outra coisa, os verbos também. Olha só, a palavra escolher significa manifestar preferência, ou seja, dentre dos milhares de espermatozoides de todas as mulheres que engravidaram à época, o Senhor preferiu Jeremias. Por isso, ela vem primeiro. A palavra separar é colocar à parte. Após escolher, o Senhor coloca o feto de Jeremias à parte. Mas por que isso? Justamente porque a palavra designar significa representar, simbolizar alguém. O Senhor precisava, e Jeremias foi escolhido um representante dos céus. Jeremias foi escolhido como uma voz que simbolizaria o Senhor aqui na terra. Por isso que os verbos foram propositalmente arrolados dessa forma. No entanto, pode subir a tela, por favor, de novo? No entanto, quando a gente observa o chamado e vê a resposta de Jeremias, observemos o seguinte, que o profeta ele tenta fugir do chamado. Olha o que ele diz: mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, ainda sou muito novo. A gente pode observar que Jeremias, ele usa o mesmo argumento que Moisés, em Êxodo 4:10, usou, não saber falar. Ele usa um segundo argumento, que é a sua juventude, que de certo tinha uma relevância grande, né? Porque Jeremias tinha aproximadamente 22, 23 anos quando foi chamado, e imaginemos nós, um jovem com 22, 23 anos, levando palavras duras ao presidente da República, a um deputado federal, a um governador. Realmente a juventude era algo que implicaria, mas na verdade, tanto Jeremias quanto Moisés, quando eles apresentam a fala como impeditivo, Moisés por ser gago e Jeremias por não saber falar devido à sua juventude, eles estavam revelando algo que o Senhor viu em seus corações. O bom motivo era a fala, mas o verdadeiro motivo era o medo que eles sentiam. Vamos ver no próximo slide. Olha a resposta que o Senhor dá a Jeremias. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha, olha a palavra lá, medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Diz o Senhor. Diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, edificar e plantar. Meus irmãos, eu quero só... Olha porque eu pedi a vocês para que orem pela vida desses irmãos. O Jeff já veio aqui me avisar, como eu não dei jeito, o Popesco veio aqui carinhosamente e acertou o meu microfone. Obrigado, Jeff, obrigado, Popesco. Meus irmãos, eu quero mostrar a vocês
que o medo é algo que paralisa. É algo que muitas vezes nos impede de fazer a vontade de Deus. E o Senhor, sabedor disso, Ele tenta, na verdade, Ele dissipa isso de Jeremias. Observemos, a Bíblia ela nos traz alguns exemplos sobre medo. Por exemplo, Arão faz um bezerro de ouro com medo da reação do povo com relação à pseudo-demora de retorno de Moisés. Saul desobedece a Deus em 1 Samuel, esse texto de Arão, vocês podem ver em Êxodo 34. Saul desobedece a Deus em 1 Samuel 15, com medo da reação dos soldados. E aí ele oferece um sacrifício imundo a Deus, acreditando que isso vai satisfazê-lo. Nós podemos ver isso aí também em 1 Samuel 15, 24. Terceiro exemplo, Elias, depois de combater e vencer 450 profetas de Baal, teve medo de uma mulher que falou que iria matá-lo. A gente vê isso em 1 Reis 19. E qual foi o resultado disso para a vida de Elias? Elias ele tem uma profunda depressão, ele deseja a morte, ele foge com medo de uma mulher. Nos três exemplos, Elias, Saul e Arão, a gente encontra e a gente percebe que o medo fez com que esses homens esquecessem de tudo que Deus tinha feito e olhasse para aquilo que poderia vir a seguir. Essa era a situação de Jeremias. Bom, eu acabei de falar com vocês sobre a questão dos verbos. Abra a tela, por favor, querido, mais uma vez. Nós temos ali arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar e plantar, outros 6 verbos. Essas palavras são repetidas em Jeremias 18, 7, 24, 4, 31, 28, 42, 10. Mas o que eu quero trazer para vocês é que há, nesse texto, a mostra de separação, de 2 grupos de verbos. No primeiro, arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Olha só, o que esses verbos querem dizer? Na verdade, esses verbos estão aqui mostrando a autoridade de Deus. Está mostrando que Jeremias falaria sobre a autoridade de Deus. E quando se fala arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, essas palavras são palavras que Deus traz para que as pessoas entendam que Jeremias estava inclusive dotado e imbuído da palavra de Deus para trazer coisas ruins para o povo, assim como edificar e plantar coisas boas. Os verbos arrancar, despedaçar, arruinar e destruir estavam ainda ligados ao juízo de Deus, que foram sentenças proferidas do capítulo 1 até o 45. Já edificar e plantar estavam atrelados à restauração divina do Senhor, quando a gente pode observar dos capítulos 45 ao 52. Rapidamente a gente para e observa a linha do tempo encontrada em Jeremias, e nós podemos observar em 627, o chamado de Jeremias, não é? Eu coloquei ali, deveria ter aproximado um pouquinho mais do 625, mas na verdade foi proposital para chamar a atenção. E em 625 é uma outra data importante, que foi quando o Baruque ele é citado, né, como escriba. E em 607 vem a destruição de Jerusalém. Nós vemos ainda os profetas contemporâneos a Jeremias, temos Abacuque entre os anos 612 e 599, temos Ezequiel entre os anos 593 e 571, Obadias 586, no ano 586, e Daniel no ano 520, além de outros profetas, de outros tantos profetas. Isso nos leva a crer, meus irmãos, que não faltou gente para profetizar, gente com a palavra de Deus no meio do povo de Israel. Quanto aos reis contemporâneos de Jeremias, conforme a gente pode ler em Jeremias, né, nós lemos em Jeremias 1, 2 e 3, ele profetizou ao longo do reinado de 3 reis. Na verdade foram 5, sendo que desses 5,
2 reis reinaram por apenas 3 meses, sendo depostos por questões políticas, né? Ele reina primeiro em parte do reinado de Josias, mas logo Josias morre em batalha. Depois, durante todo o reinado de Zedequias e, por fim, em parte do reinado, todo o reinado de Jeoaquim, tá? Todo o reinado de Joaquim e, por fim, em parte do reinado de Zedequias, que foi interrompido, né, quando o profeta e mais cerca de 4.600 outras pessoas são levadas para o exílio. Ao todo, Jeremias profetizou em torno de 40 anos. Falando um pouco do contexto histórico, eu gostaria, o João falou muito sobre Síria e Assíria. Síria e Assíria. Bom, o que acontece? A Assíria, que era à época um grande império, o maior império do mundo, e foi por cerca de 200 anos, ela era comandada ou reinada, né, por um rei chamado Assurbanipal. Eu não estou conseguindo ler muito bem, mas eu acho que é isso mesmo, Assurbanipal. Ele foi o maior rei assírio de todos os tempos, mas ele morre. Esse rei morre. E o interessante é que menos de 30 anos depois da sua morte, no ano de 612, o que acontece? Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, e ele era filho de um outro rei, que eu estou tentando, mas não estou achando aqui por falta da visão realmente, e um outro rei chamado Neco, que era rei do Egito. O que acontece? Essas duas nações, elas observam a fraqueza, não é, do Império Assírio com a morte de Assurbanipal. Com isso, ambos os reis, Nabucodonosor, assim como o rei Neco, eles investem contra a Assíria. Ah, sim, pô, valeu. Mais uma vez aqui, Popesco salvando a minha vida. Eles investem contra a Assíria. E olha só, Nabucodonosor, na verdade, ele era filho de Nabopolassar, tá bom? Era esse nome que eu gostaria de lembrar. Não sei se alguém está grávido nesse momento escolhendo o nome para filho. Mas vamos lá. E eles insurgem contra o exército, na verdade, contra a Assíria, contra Nínive, que era a capital da Assíria e à época maior cidade do mundo existente. Com isso, o Império Assírio, que já estava capengando, ele é exterminado. Mas eu gostaria, antes de continuar, falar com vocês um pouquinho acerca de Nínive. O Império Assírio, ele cai, conforme o profeta Naum já havia profetizado. A Babilônia, ou o Império Neobabilônico, sob o comando de Nabucodonosor, ele passa a ser um grande império, obtendo vitórias assim grandes sobre, primeiro a Síria em 612, depois sobre o próprio Egito em 609 e sobre o próprio povo de Israel, em 3 momentos. No primeiro ano, em 650, conforme o profeta Daniel falou. No segundo, em 597, conforme a gente pode ler, em 2 Reis 24. E também no ano de 586, como Jeremias 39, 40 e 52 afirmam. Mas olha só, quando nós vemos a cidade de Nínive, algumas curiosidades valem ser apresentadas aqui. Primeiro, Nínive é aquela mesma Nínive no qual Jonas foi enviado a pregar e se recusou fugindo para Tarsis. História que todos nós conhecemos. Nínive era uma grande cidade com cerca de 30 quilômetros de extensão e 18 quilômetros de largura. Bom, se for comparada a Niterói, mas com relação às cidades da época, era uma grande cidade.
ela era cercada, essa cidade de Nínive era cercada por muralhas com 30 metros de altura e largura, onde passavam facilmente 2 carros lado a lado. Ao longo de toda a extensão dessa muralha, de 30 metros, existiam 1.200 torres que eram colocadas estrategicamente com a finalidade de vigiar a evolução de pretensos aí inimigos. Então, observem que invadir essa cidade era algo praticamente impossível, e era isso que o povo pensava. Por quê? Porque o exército ninivita, além disso tudo, era um exército composto por guerreiros temidos, bem treinados, homens fortes, equipados com armas inigualáveis. A prática desse exército era invadir a cidade inimiga e, após subjugar essa cidade, eles cortavam os membros superiores, né, dos homens, cegavam esses homens e, em seguida, os decapitavam. Bom, depois disso, eles jogavam os corpos desses homens para fora da cidade, na frente do portão, empilhavam esses corpos, eles estupravam as mulheres e aquelas mulheres que sobreviviam eram levadas cativas com as crianças. Assim era a cidade de Nínive e assim era o exército de Nínive. Conhecedor disso, Jonas teve aí o comportamento que teve. Quando dos reis, ainda dentro do contexto literário, quanto aos reis, o rei Josias foi um rei nomeado pelo povo, né, o povo elegeu Josias. Ele era um rei amado pelo povo e era um rei amado por Deus. Era um rei que fazia a vontade de Deus. Ele começa a reinar aos 8 anos de idade. Ele para de pagar os impostos abusivos que eram cobrados. Com 12 anos ele promove uma reforma religiosa, conforme a gente viu no livro de 2 Reis. Com 18 anos ele encontra o livro da lei no templo e estabelece aí um novo relacionamento social do povo centrado na lei. O seu reinado foi um período de prosperidade, de otimismo, no qual Jeremias fala muito pouco. Agora, Jeremias ele faz algumas profecias, eu vou citar algumas profecias que foram feitas ao longo do reinado de Josias. Primeiro foi o julgamento severo contra Israel e Judá. Isso está apontado lá em Jeremias 26. Por quais razões? A infidelidade do povo a Deus, o abandono das práticas cristãs, a adesão a outros deuses e por aí vai. Agora, uma coisa muito interessante acontece durante o reinado de Josias. No capítulo 27, a gente vê que Deus promete entregar as nações na mão do seu servo Nabucodonosor. Deus chama Nabucodonosor de servo. E ele promete entregar as nações nas mãos de Nabucodonosor. Em Provérbios 21, 18, há um texto que a gente gosta muito de falar, que diz que Deus usa o ímpio para abençoar o justo. No entanto, a gente percebe também que Deus faz do ímpio o seu servo, se isso for propósito de efetuar a sua justiça. E foi o que Deus fez. Foi o que Deus fez. Bom, após a morte de Josias, que morre em batalha contra o exército babilônico no ano de 609, vem a ascensão o rei Joaquim, que ao contrário do seu pai, Josias, Joaquim, ele era um déspota. Ele foi conduzido ao trono não por vontade do povo, que na verdade o odiava, mas sim porque o rei Neco, depois de 3 meses, retira Joacás do trono e coloca esse rei, Joaquim. Além de detestado pelo povo, Joaquim foi um rei que foi alvo de severas profecias de Jeremias. A gente pode ver isso no capítulo 22. Ele era um homem ganancioso, ele era assassino, era explorador, palavras de Jeremias. Ele construiu um novo palácio para si, no momento de maior crise econômica do país. Ele mandou prender Jeremias, como a gente pode ver no capítulo 36.
E Jeremias, em profecia, chama Joaquim de ganancioso, de assassino, de violento. Ele afirma que ao morrer, esse rei teria um enterro comparado ao enterro de um jumento. Ele deveria ser arrancado do meio do povo e levado para fora da cidade, não ser enterrado dentro da cidade. Ele denuncia o esquecimento do povo de Israel durante o reinado de Joaquim, do povo de Israel, de Deus. Jeremias faz isso, ainda mostra que o povo apresenta falsos e presta culto, né, a falsos deuses que não ao nosso Deus. Ele fala também da falsa segurança que o povo tinha. O povo era pretensioso, o povo de Israel, eles pensavam da seguinte forma: se Deus é o nosso Deus, se nós somos o seu povo, escolhido por Ele, não tem problema não, Ele está sempre com a gente. Mas cedo ou mais tarde Ele vai livrar, né, a nossa cara, como Ele fez no passado. E ele fala no reinado de Joaquim, Jeremias, profetiza principalmente contra as injustiças sociais dos que detinham o poder e nada faziam. Parece até um país que a gente conhece. E aí ele fala para os sacerdotes, ele fala para o rei, ele fala para aquele monte de ministros, para aquele monte de gente que existia em sua época. Joaquim, ele morre provavelmente assassinado. Nós temos, após a morte de Joaquim, Zedequias. E Zedequias foi o 20º e último rei de Judá. Ele era o terceiro filho de Josias. Ele começa a reinar com 21 anos. E após 9 anos de reinado, ele desobedece à ordem de Deus e o trato feito com os babilônios. Olha, o interessante era o seguinte, ele começa bem. Ele começa ouvindo Jeremias, mas, no entanto, por ele ser uma pessoa indecisa, uma pessoa fraca, a gente observa que em Jeremias 27, de 6 a 10, Deus fala, em voz do profeta, que qualquer nação que se rebelasse ao domínio babilônico teria um trágico fim. E Zedequias sabia disso. E o interessante nesse texto é que Deus, ele apresenta, inclusive, os povos que poderiam, né, insurgir com essa ideia louca. Mas o que Jeremias faz? O que Zedequias faz? Zedequias, ele se reúne com os reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom e conspiram. E eles conspiram contra Nabucodonosor. Eles conspiram contra a Babilônia. Sendo fraco e indeciso, Zedequias ouve aquilo que lhe agradava e não aquilo que era para ele ouvir, a voz de Jeremias. Bom, Nabucodonosor, lá na Babilônia, quando ele abre o WhatsApp ou o Facebook, alguém fofoqueiro já passa um zap para ele e diz, tem uma galera aqui conspirando contra ti. Nabucodonosor cerca 1 ano e meio Jerusalém e toma a cidade. Bom, Jeremias, ele profetiza o seguinte nesse reinado: a cidade será entregue à Babilônia. O cativeiro e a morte de Zedequias também são profetizados. E Jeremias ainda profetiza a devastação da cidade. Não só Jeremias profetizou a morte de Zedequias. Se a gente for olhar no livro de 2 Reis 25, em Jeremias 34 e Ezequiel 12, nós vemos a morte de Zedequias ali profetizada, da forma que deveria ser e como assim o foi. Ele é levado cativo, antes ele assiste à morte dos seus filhos, ele tem os seus olhos vazados e depois é assassinado. Dentro do contexto literário, que é o nosso segundo ponto da nossa tríade, rapidamente, o contexto literário do texto de Jeremias ele é chamado de perícope.
é usado um gênero chamado de perícope. O que vem a ser essa tal de perícope? Perícope é um termo grego que significa cortar ao redor. É utilizado para definir uma parte destacada de um texto para ser analisada e estudada em separado. O texto de Jeremias, ele é recortado, ele usa desse estilo, o profeta usa desse estilo. Talvez Baruque, o seu escriba, gostasse da utilização desse estilo, não sei. Mas, além da perícope, nós encontramos em Jeremias outros estilos como a poesia. O profeta usa a poesia, isso pode ser visto em Jeremias capítulo 4, nos versos 5 e 6, e em Jeremias 30. É utilizado também relato autobiográfico, profeta falando de si, ou confissões. A gente pode ver isso em prosa, conforme no capítulo 1, 4 a 19, capítulo 11, 18, 2, 6, 15, 10 e assim por diante. Vocês receberão todo esse material. Agora, temos um outro estilo também, que é a biografia, relatada sempre na terceira pessoa, aí por Baruque, quando nós vimos, como nós vimos no primeiro texto que lemos, veio a palavra do Senhor a ele, na terceira pessoa. A gente pode observar em Jeremias 1, 2, 19, 1 a 20, 6, 26, 45, enfim. E nós temos também discurso em prosa. Discurso em prosa encontramos pelo menos 10 ao longo do texto de Jeremias. Isso faz conexão perfeita com os mesmos discursos utilizados por Josué, utilizados em Juízes, 1º e 2 Samuel e 1º e 2 Reis. E por fim, o livro também, ou o profeta também, faz uso ostensivo de metáforas. Como exemplo, a gente pode ter a questão lá do vaso, do oleiro. A gente tem também o jugo sobre o pescoço de Jeremias. São metáforas que ele utilizou, mostrando para que desse força àquilo que ele estava falando. Mensagem teológica encontrada no livro de Jeremias. O João falou sobre Acais. Acais foi um rei realmente muito ruim, muito ruim. E uma das coisas que existia no tempo de Acais era o sacrifício de crianças a um deus chamado Moloque. Esse sacrifício, na verdade, eram vários sacrifícios, mas os dois mais citados eram o sacrifício de crianças e as orgias e depravações sexuais em homenagem a Acais. O sacrifício de crianças consistiam na queima de crianças vivas. Aquela porta redonda que tem ali, aquela ali na imagem que vocês estão vendo, aquela imagem ali representa o Moloque. E aquela porta ali era justamente, aquilo era uma fornalha que ficava acesa o tempo inteiro, onde as crianças eram jogadas. E estudiosos afirmam que Moloque se alegrava com os gritos das crianças morrendo ao serem queimadas. Gente, enfim, indizível. Bom, o que acontece? O povo de Israel, eles voltam a essa prática. Eles voltam à adoração a deuses, a outros deuses, a idolatria, a cultos à rainha, por exemplo, dos céus, como pode ser visto em Jeremias 2, 8, 7, 9, 7, 18, 11, 12 e 16, 18. E outros pecados, tanto além desses, foram cometidos pelo povo de Israel. A gente pode ver como pecados o abandono a Deus e a autoconfiança, a injustiça social e os governantes, a opressão dos governantes, os maus tratos aos órfãos e aos estrangeiros, a denúncia contra injustiças sociais, contra a falsidade,
a idolatria, a não guarda do sábado, a confiança na incircuncisão, e por aí vai. E por aí vai. Ok. A mensagem teológica no livro de Jeremias, ela continua quando a gente vê o pecado do povo, ou seja, o pecado de Israel, que demandava o castigo de Deus, o juízo ou o castigo de Deus prometidos e cumpridos por ele, e a restauração de Israel, que eram provenientes somente da graça de Deus, como a gente observa também. Essa mensagem teológica traz ainda o caráter de Deus, Deus como completo, bom, santo, justo, longânimo, amoroso, misericordioso, onipotente, poderoso, fiel, soberano, verdadeiro, incomparável, mas um Deus que se ira por causa da sua justiça. Quando a gente para ainda para observar a mensagem teológica, a gente nota Jesus citado no texto de Jeremias. E Jeremias cita Jesus como fonte de água viva, com respaldo lá em João 4,14, como bálsamo de Gileade e como bom pastor. Ainda na mensagem teológica de Jeremias, nós trazemos um pouco para o século 21, e aí eu chamo a sua atenção para aquilo que eu chamei de Jeremias e o caso Brasil. A idolatria. A idolatria. Gente, não é demais dizer que o nosso mundo é idólatra. O nosso mundo é idólatra. O Brasil é idólatra. É um país idólatra. A gente hoje está preocupado com o coronavírus. Antes foi uma outra doença. Daqui a pouco será mais uma. Né? Isso faz com que um filósofo chinês chamado Byung-Chul, ele diga que cada época tem suas enfermidades fundamentais. Né? Cada época tem suas diferenças fundamentais. Com isso, eu quero dizer que eu não estou aqui afirmando que esse seja o pior momento vivido na face da terra. Não posso afirmar isso. Mas quando nós falamos em idolatria, vejamos, há países no mundo, como a Índia, por exemplo, a Índia possui cerca de 330 milhões de divindades para serem adorados pelo povo indiano, bem como por aqueles que para lá vão. No panteão romano, foram encontradas cerca de 30 mil imagens a serem adoradas também. Há quem afirme que no Brasil, uma única seita aqui no Brasil, disponibilize aos seus seguidores cerca de 30 ídolos. E Calvino já dizia, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós idolatramos objetos, coisas, pessoas. Agora, idolatramos muito o nosso coração, o nosso próprio desejo, a nós mesmos, como a Bíblia diz. Rousseau, ele afirmou que o homem é produto do meio. Ou seja, se o homem ficar com pessoas boas, ele vai ser um homem bom. Se ele ouvir coisas boas, ele vai falar coisas boas. Se ele ficar perto de gente que faz coisas boas, ele fará coisas boas também. No entanto, olha só o que o Senhor Jesus nos afirma, que o que contamina o homem é o que sai da sua boca, pois vem do coração. A gente pode ver isso em Mateus 15, 18 e 19. Ou seja, não é o homem que é produto do meio, mas o Senhor Jesus deixa claro que o meio é produto do homem. E o rei Davi já havia falado também, né, que nós somos pecadores desde o ventre, desde a nossa concepção, no Salmo 51, verso 5. Se o homem é produto do meio, o nosso problema é muito fácil de ser resolvido. Mas não é. Por isso o Senhor Jesus precisou morrer na cruz. E quando nós falamos de idolatria a nós mesmos, como nós falamos de idolatria ao nosso coração, nós temos exemplos de hoje, egoísmo. Nós temos exemplo, aquele cara que só pensa nele. Nós temos o egotismo, que são as pessoas de ego inflado. Nós temos o hedonismo, aquele que cultua o seu próprio corpo. Temos a dificuldade em reconhecer os nossos próprios erros e por isso acusamos os outros e não pedimos perdão. Por exemplo, eu fico chateado com o pessoal do Ministério de Serviço porque não deixou eu colocar o carro onde eu gostaria de colocar.
e isso me faz sair chateado, eu não presto atenção no culto, eu não falo com aquele irmão porque não me deixou colocar o carro ali naquela vaga. E para isso, eu chamo a conversa Jeremias. Olha o que Jeremias e Abacuque falam acerca da idolatria. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Jeremias falando: Deus de Israel, vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas por causa do mal que fizeram. Aí vai. Seus moradores provocaram a minha ira queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Olha a idolatria. Abacuque diz: do que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Outra coisa que a mensagem teológica nos mostra é a injustiça. Eu não quero falar que o Brasil é um país injusto, porque isso é lugar comum. A gente liga a televisão, a gente acessa a internet, ouve rádio, conversa com as pessoas, e é muito simples nós depararmos com a injustiça. É muito fácil a gente observar como, principalmente os de menor poder aquisitivo, as pessoas mais simples, como sofrem injustiça em nosso país. E Deus, Ele é contra a injustiça. Deus, Ele é contra a injustiça. Eu quero dizer a vocês o seguinte: a justiça abaixo de Deus, obviamente, é a última esperança do oprimido. Negar a justiça é promover a injustiça. Quando falta justiça para o oprimido, acabou. Não se tem mais esperança. Como é a justiça em nosso país? Como se comporta, meus irmãos, seus representantes ou aqueles que deveriam guardar a justiça? O que Jeremias fala a esse respeito? Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaro, preparam armadilha para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiola. Não se empenham, aí está, pela causa do órfão, nem defendem o direito do pobre. Não devo eu castigá-los? Pergunta o Senhor. Pergunta o Senhor. Miqueias é muito duro. E Miqueias fala: Jeremias, com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. O que nós cristãos temos feito em prol da propagação da justiça aos necessitados, em prol do coronavírus, nesse tempo de coronavírus, temos sido oportunistas ou temos sido resgatadores? O oportunista é aquele que o álcool gel custa R$15 e ele cobra 30. Mas o resgatador é aquele que estende a mão. E por fim, a última mensagem teológica que nós temos é a impureza sexual. Nós temos sido assolados, invadidos, desorientados com todo o apelo sexual que se mostra em nossos dias. Não de forma sorrateira, meus irmãos, como antigamente, mas agora é claro como o meio-dia. É a internet, são os programas de TV, filmes, séries, novela, filmes indicados ao Oscar, enfim. A família, outrora pensada por Deus como pai, mãe e filhos, é alvo de descrédito, desconstrução e até mesmo rejeição por boa parte da sociedade. A fidelidade ao casamento, o casamento entre um homem e uma mulher, a pureza do leito conjugal, a virgindade, são questões ultrapassadas e deram lugar ao homossexualismo, aos múltiplos parceiros, ao sexo desenfreado, às orgias, coisas que têm invadido e tomado assento, inclusive em igrejas ditas cristãs. Aqui eu paro e quero fazer a vocês, meus irmãos, 3 perguntas retóricas. Volta a tela, por favor.
3 perguntas retóricas. A primeira é a seguinte: o que leva um cristão a se sentar diante da TV para assistir uma novela, por exemplo, global? Não tem um livro para você ler, não tem outra coisa para você conversar nesse momento, não tem como você entrar na internet e assistir as palavras aqui, que nós temos assistido e ouvido aqui em nossa igreja. O que te faz cometer tal torpeza? E o interessante é que na maioria das vezes a pessoa que está sentada assistindo aquela novela é paladino da ética, da moral. Se você perguntar a ele, você é a favor ou contra o homossexualismo? Ele vai dizer que é contra. Se você perguntar a ele se ele é a favor ou contra a separação da família, ele vai dizer que é contra. Se você perguntar a ele se ele é a favor ou contra a traição ou a promiscuidade, ele vai dizer que é contra. Mas tudo isso que ele é contra, ele abre as portas da sua casa ao ligar a televisão e passar 1, 2 ou 3 horas por dia assistindo o lixo que essa emissora de TV tem proporcionado aos nossos lares. O que faz um cristão, essa é a segunda pergunta, sair da sua casa, pagar um bilhete caro de cinema e ajudar a encher uma sala para assistir um filme, por exemplo, como 50 Tons de Cinza? Vocês já pararam para pensar nisso? O que leva, outra pergunta, pais deixarem crianças de 10, 11, 12 anos assistirem séries da Netflix, como, por exemplo, A Casa de Papel, que é destinada a maiores de 16 anos. Não estou dizendo aqui, não quero aqui falar juízo de valor, meus irmãos, mas se é maior, para maior de 16 anos, a minha filha que tem 12, 13 ou 14, ou o meu filho, não devem assistir, e você deve ser o primeiro a proibir. No entanto, a gente observa que o problema do nosso povo, assim como o povo de Israel, é a desobediência. Porque quando a Bíblia não é suficiente para nos fazer frear, não será a classificação etária do cinema ou da série que nos fará. Essa é a questão. Essa é a questão. Quanto a essa fala, eu quero apenas trazer a conversa Isaías, no capítulo 57, versículos 5 a 7, na versão da Nova Bíblia Viva. Estou terminando, meus irmãos. Isaías disse assim: vocês se entregam completamente à imoralidade sexual, adorando falsos deuses debaixo das grandes árvores. Vocês sacrificam seus próprios filhos nas grutas e cavernas dos vales. Vocês escolhem pedras lisas nos riachos, e elas passam a ser os seus deuses. Fazem ofertas de bebida e de cereais a essas pedras e as adoram. Aí vem o pesado. Vocês pensam que isso me agrada? No alto dos morros, ou seja, em oculto, vocês cometem adultério adorando outros deuses. Augusto Nicodemos diz que trair o Senhor Jesus é o mesmo da sua esposa te trair com o seu pior inimigo, ou o seu marido te trair com a sua pior inimiga. Pense nisso. Eu quero aqui deixar só uma fala da Ruth Graham, a esposa do Billy Graham, que ao corrigir um texto seu, nos anos de 1980, um livro de Billy Graham, que falava justamente sobre a moral arruinada do povo americano, Ruth Graham, ela falou o seguinte: se Deus não tiver misericórdia, se Deus não agir com dureza nos Estados Unidos, com a mesma dureza que ele agiu em Sodoma e Gomorra, ele terá de pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Se Deus não agir da mesma forma que ele agiu em Sodoma e Gomorra, com o Brasil, com o Uruguai, com a Argentina, com a França, com a Inglaterra, com o Paquistão, ele terá de pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Considerações, meus irmãos, para terminar a nossa fala. Primeira consideração: devemos com urgência nos arrepender dos nossos pecados, nos voltando para Deus enquanto há tempo. A segunda: Deus não é o que pensamos ser. Prestem atenção, Deus não é o que pensamos ser. Não age corretamente segundo acreditamos agir, e nem é justo conforme cremos
e entendemos. Deus é o que é, age segundo a sua correição e é justo conforme a sua santa justiça. Tudo isso pelo simples fato dele ser Deus. Deus é poderoso, santo e justo, ou seja, agirá com poder, santidade e justiça ao julgar as ações do Brasil, assim como fez com Israel e assim como fez com Sodoma e Gomorra. Deus, por outro lado, é poderoso, santo e justo, ou seja, perdoará e abraçará a todo aquele que se arrepender dos seus caminhos, assim como perdoou o ladrão na cruz. Meus irmãos, finalizando, os cientistas afirmam que o universo tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, de uma extremidade à outra, ou seja, é infinito. Nós precisaríamos viajar 93 bilhões de anos a uma velocidade de 300 milhões de quilômetros por segundo para percorrermos todo o universo. Já pararam para pensar nisso? Mas Deus está em todo lugar, porque Deus é aquele que com sua voz fez todas as coisas. Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir para reinar. Aquele sobre o qual todas as coisas foram criadas, aquele que é o leão de Judá e a raiz de Davi. Deus é aquele que chama todas as estrelas por seu nome e nenhuma vem a faltar, conforme Isaías 40, 26. Há mais estrelas no céu do que grãos de areia na face da terra e no fundo do mar. Vale a pena ressaltar. Deus é aquele que mede as águas, oceanos, mares e rios na concha da sua mão. Mede os céus a palmos e calcula o peso da terra em balança de precisão, conforme Isaías 40, 12 diz. Deus é aquele que um dia o veremos face a face e passaremos toda a eternidade nos deliciando em descobrir quem Ele é. Pois como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus possa falar ao seu coração aquilo que eu não tive condições de falar por limitação. E qualquer dúvida, eu peço a você que procure ao menos 6 pessoas aqui em nossa igreja. O Henrique, o Marcão, o Jonatas, Daniel, a Taíde, Clovinho, Felipe. Eles estão à disposição dos irmãos. Que Deus abençoe. Muito obrigado mesmo por você nos ouvir até esse momento. Senhor, que a Tua graça esteja sobre cada vida, Senhor. E que a Tua voz, assim como falou com o profeta Isaías, fale a cada coração, preenchendo, Senhor, cada vazio, indo aonde eu não consegui ir, por limitações diversas, Senhor, mas pela limitação, principalmente, Senhor, da minha humanidade pecaminosa, Senhor. Me perdoa, Senhor, me perdoa pela forma, Senhor, que eu trato a Tua palavra. Mas muito obrigado, Senhor, muito obrigado por você me escolher para estar aqui nessa manhã. Nos agracie mais uma vez, Senhor, mais uma vez com o Teu amor, com o Teu perdão. E abençoa cada irmão, cada pessoa, membro ou não da igreja oceânica, Senhor. Cada pessoa, membro ou não de uma outra igreja que tenha assistido essas palestras, Senhor, que porventura virão assistir. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, meu Pai. Amém.